Agradeço as palavras do senador Jorge Viana e passo agora a palavra ao senador Paulo Rocha. O senhor tem 5 minutos para fazer. Queria saudar todos os nossos convidados. Eu acho que eu não vou nem falar todos, porque eu acho que a presença do Nelson na mesa, ele fez exatamente o contraponto e mostrou exatamente o problema maior quando se trata dessa questão. Olha, eu quero dizer que eu já estou há muito tempo aqui no Congresso Nacional e vivi os principais momentos, desde a época do Collor, depois Fernando Henrique, os problemas no orçamento e etc. E eu respeito muito os técnicos, principalmente do setor elétrico e da Petrobras, que são verdadeiras escolas e que investem muito no conhecimento e na pesquisa. Por isso eu tenho um respeito muito grande por técnicos que depois começam a galgar com cargos políticos, etc. Nós também já tivemos exemplos deste processo de privatização no nosso país, de setores estratégicos, que é o caso da Telebrás. E o modelo que foi feito, não venha me dizer que resolveu o problema do nosso país exatamente por aquilo que o Nelson levantou em relação aos Estados Unidos. Que um país desse tamanho, um país com todos esses problemas de questões geográficas, de questões ambientais e de distância, um modelo do setor elétrico, ele tem que levar em consideração essas diferenças regionais. É o caso do transporte, a mesma coisa, na questão das estradas. Como é uma estrada como a Transamazônica, por exemplo, tem só dentro do Pará de 1000 quilômetros. Não pode ser pensada com o mesmo modelo, com uma estrada, uma BR dentro do estado de São Paulo, etc. Entendeu? Então, se for com esta visão tecnológica de setores que estão hoje no governo, a gente vai dar com os burros na água de novo. E o que eu me preocupei aqui muito, quando eu vi, infelizmente, o Paulo Horta e o outro, o Tarcísio, foram embora, eu acho que representam exatamente o modelo que eles apresentaram aqui, eles que estão representando aqui, eles deixaram o Dino e o Márcio ali para pegar o aperto nosso, mas esse modelo é falido, não resolve o problema do nosso país. E o que eu vi na exposição de vocês, principalmente dos dois, a sanha privativista caiu de novo, até maior do que na época do Fernando Henrique Cardoso. Até a Casa da Moeda está sendo privatizada. Então, eu acho que a chamada de atenção nossa aqui é exatamente por isso. Eu não acredito, olha, eu não sou nem do lado de que tudo o Estado tem que funcionar, mas também cá para nós. Não tem que jogar tudo para o setor privado. Então, o que é que a gente está chamando a atenção? É que os nossos técnicos preparados, que tem que levar em consideração principalmente a nossa brasilidade, o nosso patrimônio, estão vendendo barato de novo, estão doando de novo para a sanha do capital financeiro internacional. O próprio berço, que foi a Inglaterra, sobre esse tipo de privatização do Estado mínimo, está revendo as suas posições, está restatizando outros setores que foram entregues para esse tipo de privatização e que não deu conta de resolver o problema do seu país e do seu povo. Entendeu? Então, me parece que essa sanha, essa visão mais... a gente se submeter a agentes de interesses internacionais e que beira, essa submissão, beira sim a um crime de lesa pátria. Então não é possível. E tem mais.
Um governo como esse não tem força, não tem legitimidade para fazer o que está fazendo no nosso país. E usa de um processo de exceção, com a contribuição da mídia e mais um minutinho, senhor concluir. Com a contribuição de parte do setor do judiciário, que impõe com uma leitura autoritária do julgamento das coisas do nosso país. Até o carnaval eles interviram agora, proibindo a faixa lá da crítica que tinha o presidente da República usando uma faixa presidencial. Até isso eles impuseram na censura. Nós não podemos concordar com isso. Vamos esperar as eleições, para que das eleições saia, aí sim, seja qual for, com legitimidade das urnas, do povo, para poder fazer essas mudanças, que tem que ser feita. Tem que resolver o problema da infraestrutura do nosso país, tem que resolver o problema do desenvolvimento com crescimento econômico. Nós já tínhamos conquistado isso, desenvolvimento com crescimento e distribuição de renda. Nós estamos retrocedendo em muito o nosso país, principalmente com esta veia da sanha do privativismo, da privatização que está, de novo, veio na fala de vocês. Então, nós não concordamos com isso. Eu acho que é em boa hora a gente fazer um processo de fiscalização maior aqui, que é o papel nosso do Congresso Nacional, para que, de novo, governos de plantão venham trazer esses graves prejuízos para o nosso país. Só para terminar, 30 segundos. O exemplo da Telebrás é fundamental para vocês levarem em consideração. Agora mesmo, na sentada do Temer na cadeira, a primeira coisa que ele fez foi tentar, através de um decreto, e nós impedimos isso no judiciário, de que eles queriam agora, depois da concessão, queriam entregar aqueles patrimônios, né, depois de 30 anos, que era o patrimônio, queriam entregar as torres, os prédios, etc., tudo para o setor aí, para Oi, para TIM, para não sei quem mais aí. Tá. Mas, entendeu? Sinal que não deu certo, não resolve também o problema do capital, do investimento do capital. Então, eles pediram para o governo a transferência desse patrimônio para poder dar continuidade aos negócios dele. É falido esse modelo. Eu passo a palavra para a senadora Vanessa Graziotin. Tem 5 minutos para fazer também suas indagações. Serei breve também, tentando aí ficar estritamente dentro de 5 minutos, com os 3 a mais que Vossa Excelência bondosamente sempre nos concede. Mas, senhor presidente, eu também quero, primeiro, saudar o início do debate. Eu vejo isso, essa audiência pública aqui na Comissão de Infraestrutura, como o início de um debate. Porque, afinal de contas, ontem, daquela forma atabalhoada, como nós vimos, nem a Rede Globo de televisão se acha na condição de elogiar as ações do governo Temer. Hoje o jornal dizia que o programa lançado, essas 15 medidas anunciadas pelo governo, não serve para coisa nenhuma, que tudo estava sobre a mesa, eles apenas foram juntando e colocaram numa única folha de papel. Mas entre essas 15 medidas está exatamente a privatização da Eletrobras. Então, acho que esse é um tema que a gente deva discutir com muita força e discutir do ponto de vista técnico aqui. Eu acho que o mais importante, para que a gente possa dar lastro, senador Hélio José, aquilo que a gente fala, nós precisamos trabalhar com números, porque é muito fácil vir alguém aqui e dizer, não, não é bem assim. As empresas que vão adquirir, as distribuidoras, por exemplo, das regiões norte e nordeste, de parte dessas regiões, elas ficarão com dívida. Que dívida? Pelo contrário, todos os documentos de que nós temos acesso mostram que não ficarão com dívida nenhuma, que essa dívida toda será assumida pela Eletrobras. Aliás, os pareceristas
3 pareceristas renomados, contratados pela Eletrobras, disseram que a Eletrobras não tem condições de assumir essa dívida. Mas, independente dessa decisão, a reunião que teve do Conselho aprovou a possibilidade da alienação com assunção pela Eletrobras da totalidade da dívida dessas empresas distribuidoras. Está aqui, olha, o que diz aqui um dos documentos. Que do total de uma dívida de aproximadamente 11 bilhões e 200 milhões de reais, em torno de 8 bilhões 911 milhões, ou seja, mais de 60%, refere-se apenas à empresa do meu estado, a Amazonas Energia, e que há um compromisso da Eletrobras assumir essa dívida na integralidade. Além disso, também diz que a Eletrobras assuma direitos da Amazonas Energia referentes à conta de consumo combustível, CCC, e à conta de desenvolvimento energético. E mais adiante diz o seguinte, que, num outro item, assunção pela Eletrobras de dívida que a Amazonas possui perante a Petrobras. Ou seja, está a totalidade da dívida. Então, eu também quero lamentar, neste momento, a ausência do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, mas sei que ele aqui voltará, porque nós estamos prestes a instalar uma comissão parlamentar de inquérito para discutir tudo o que envolve sobre a privatização da Eletrobras. E eu quero, doutor Hubner, dizer da importância dessa sua explanação, porque Vossa Senhoria vai para além daquilo que seria um ato de lesa-pátria contra um Estado, ou seja, entregar a preço vil, entregar a preço de banana uma empresa com tamanho valor que são as nossas empresas de energia, seja de geração, de distribuição de energia elétrica no Brasil. Além disso, nós estamos entregando a própria capacidade de controle do desenvolvimento do Estado, um desenvolvimento com diminuição das desigualdades regionais para as empresas privadas. Isso, em outras palavras, significa o quê? Significa acabar com todo e qualquer projeto de combate às desigualdades regionais. Porque quando a gente fala em Amazonas Energia, nós estamos falando na maior unidade da Federação Brasileira. Um estado que tem dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Um estado que só tem 62 municípios, que tem uma capital-estado, que a geração e a distribuição são altamente lucrativos, mas que tem um interior altamente deficitário, que grande parte da população sequer acesso à energia tinha. E passou a ter com o programa Luz para Todos, cuja participação do setor energético foi fundamental. E dizer que isso vai continuar, que isso não corre risco, aqui não tem criança. A gente sabe como é que o capital se move. O capital se move por lucro. Ou o capital continua tendo lucro, ou o capital não trabalha. E dizer que o Estado brasileiro, senador Hélio José, vai bancar esses programas sociais, e não é só de luz para todos, não. É de geração e de distribuição em todos os 61 municípios do interior que são deficitários, que tem uma população que não tem condições de pagar uma conta de luz. A empresa vai manter? Não vai manter, não. Porque nós sabemos qual é a lógica do mercado, qual é a lógica do capitalismo. A empresa faz se der lucro, se não der lucro, não faz. Mas tem que fazer, então, o Estado que pague. Que Estado que vão querer que pague? O Estado que tem a emenda constitucional 95, que limita os gastos públicos, vai tirar da onde? Vai tirar dinheiro da onde para bancar mais este programa social de universalização do acesso à energia elétrica? Não vai. Então, não é à toa que toda a bancada, pelo menos grande parte da bancada do Norte, do Nordeste, são contrários à privatização. No meu estado somos 3 senadores, como todos, aliás, os estados brasileiros. Os 3 senadores, senador Hilder, se manifestaram contra a privatização da Eletrobras. Senador Omar, eu e senador Eduardo Braga. Aliás, senador Eduardo Braga, ex-ministro de Minas e Energia do Brasil, se manifestou contra, porque nós sabemos que isso é um crime. E em Manaus, eu vejo a mobilização das empresas privadas de energia querendo abocanhar e querendo saber qual o perigo disso não dar certo, porque isso é um negócio da China. Isso é um negócio da China. Agora, é óbvio que a gente precisa trabalhar com números. Eu vejo essa, senador Hilder, como a primeira audiência.
trabalhar com números para que a gente possa rebater e inviabilizar, não permitir a viabilidade, porque não é viável efetivamente para o Estado brasileiro essa privatização. Por que falam tanto nos Estados Unidos e agora caladinho? Gosto de falar dos Estados Unidos quando interessa. Vamos falar dos Estados Unidos agora? Eu não gosto de falar sobre... Acho que os Estados Unidos não é modelo de nada, mas para isso é. Quem é que detém, quem que dirige o setor elétrico, as empresas geradoras de energia? O governo. Aliás, o Exército. As Forças Armadas, mais do que o governo, as Forças Armadas detêm esse controle aqui. Nós estamos querendo entregar de mão beijada. Aliás, nós vamos pagar para entregar, porque é isso, o modelo, pelo menos das distribuidoras, que já é de conhecimento, o Estado brasileiro paga para entregar as suas empresas para a iniciativa privada. Então, eu espero que a gente possa ter, não essa comissão voltada para debater esses assuntos, mas com uma CPI, senador Hélio José. Eu confio na palavra do presidente da Casa, senador Eunice Oliveira. Nós tivemos a CPI da Previdência e vamos ter a CPI da privatização, porque tem um velho ditado, quem não deve não tem. Se é tão bonito assim, se é tão bom assim, não tem nada que o Ministério de Minas e Energia botar a sua assessoria parlamentar e nem ministro ligar para senador dizendo que não é para instalar, é para instalar sim, porque se não é um negócio bom, os senhores e as senhoras não estão dizendo que é um negócio bom, então vamos lá, vamos ver se 1 mais 1 é 2, se 2 mais 2 são 4, se 1 mais 1 são 2, se 2 mais 2 são 4, e daí para frente, porque eu tenho certeza absoluta que na hora em que a população brasileira olhar os números, ver os números, vai entender de que esse entreguismo nós não podemos permitir que de fato ocorra. Obrigado, senador. Obrigado, senadora Vanessa. Passa a palavra ao senador Roberto Muniz. O senhor tem 5 minutos, mais um pouquinho que eu dei para a minha colega Vanessa, para ficar igual. Ok, o senhor pode chegar até nos 8. Muito obrigado, presidente. Eu queria saudar a todos aqui que participaram dessa mesa, saudar os senadores, e dizer que eu fico um pouco preocupado quando o debate começa assim esvaziado, senadores. Um debate tão importante, e os dois principais, não em demérito a vocês que aqui estão, saem, se ausentam, isso começa a demonstrar a falta de interesse sobre a transparência desse debate. Então, eu queria aqui registrar que a saída do senhor Paulo Pedrosa e do senhor Tarcísio, que respeito muito, porque é um excelente técnico, ele traz para a gente uma sensação de que o governo federal não está nem aí para a sociedade, muito menos para o Senado Federal. Então, acho que isso a gente precisa destacar. Acho que a forma também como foi colocada, fazendo com que esse debate coloque no mesmo momento a discussão sobre a participação, a exclusão da participação acionária minoritária da Petrobras, do capital social da Braskem, a questão da Eletrobras, o setor de transporte, o setor de defesa, a Casa da Moeda, a Lotex, tudo debatendo no mesmo dia, isso desqualifica o debate nesta casa. Então, eu acho que esse requerimento aqui e essa nossa reunião, presidente Wilder, ela não teve o objetivo, não alcançou os resultados que a gente imaginava. Então, eu queria primeiro trazer uma proposta, eu estou dando entrada aqui no Senado, porque acho que havia e há ainda um distanciamento muito grande do Senado da administração das companhias públicas, das estatais. Então, eu estou apresentando um projeto de resolução no Senado, senadores, para que o IFE, um Instituto Fiscal Independente, possa criar permanentemente aqui o Observatório da Gestão das Empresas Estatais. Então, nós seríamos, nós receberíamos a Comissão de Infraestrutura, através do IFE, permanentemente, e iríamos depois discutir com que prazo, com que tempestividade, mas permanentemente uma radiografia sobre a atividade de tantas empresas estatais. Só sobre domínio da União nós temos são 149
empresas estatais. E por lá passam os investimentos importantíssimos para setores muito importantes, muito relevantes da sociedade brasileira. Então, eu estou dando entrada nesse projeto de resolução. O IFE tem esse objetivo, né, de estudar, parametrizar, analisar o desempenho dessas empresas. E como a nova lei 13.303 obriga com que as companhias, né, as empresas estatais, elas tenham a obrigação de dar mais transparência aos seus projetos, ao seu planejamento, eu acho que isso aqui, presidente, vai nos trazer também uma possibilidade muito grande de a gente se aproximar, o Senado Federal se aproximar dos resultados, né, tão debatidos aqui sobre as companhias, sobre as empresas estatais. Então, queria, depois da entrada, eu vou fazer a leitura aqui. Eu queria também, já que a presença do Dr. Nelson trouxe um olhar diferenciado para o debate, eu queria aproveitar até a deixa da fala dele e requerer, certo, que nós façamos uma nova audiência pública, mas trazendo ao debate, né, qual será o futuro cenário para o setor de energia frente à possibilidade da privatização da Eletrobras. E estou aqui solicitando a presença do presidente da ANEEL, para que a ANEEL se posicione, qual é o impacto que isso gerará, presidente, né, para as contas dos consumidores, para a conta das empresas privadas no Brasil. O representante do Instituto Fiscal Independente, já que gostaria de fazer com que iniciasse a participação do IFE nesse novo instituto, né, dentro do IFE, que seria o Observatório das Empresas Estatais, trazer a CNI para esse debate, a Confederação Nacional das Indústrias, para que o empresário possa também dizer qual será o impacto que isso pode gerar para as empresas, né, para que a gente não fique falando em nome de. Então, aqui estaria a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, para que os empresários também pudessem dizer qual é o impacto que nós vamos ter num setor tão importante e vital na conformidade do nosso PIB, que é a agropecuária brasileira, e a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços. Então, o que é que nós faríamos com isso? Nós poderíamos trazer a ANEEL, que poderia falar em nome de todos, e mais esses representantes desses setores. Então, eu queria finalizar a minha palavra, presidente, dizendo que fico assim surpreso pelo esvaziamento, né, desse debate. Acho que esse debate é fundamental. Fico feliz quando trazem para cá a situação do debate da privatização. A gente precisa ter esse debate no Brasil. Nós temos vários setores que só avançaram no Brasil porque houve a privatização, né? Nós não podemos deixar de ver os avanços que tivemos nas telecomunicações, o avanço que tivemos na questão dos resíduos sólidos, o avanço que tivemos em vários setores onde a iniciativa privada conseguiu entrar e melhorar e qualificar o ambiente de negócio, mas também precisamos entender o valor que tem todo esse patrimônio construído, né, esse patrimônio nacional construído no sistema de energia do nosso país. Não é que seja o contrário, eu também estou aí com os senadores que são a favor desse debate, mas precisamos saber como fazer. A forma de fazer é importante. Em diversos setores que a iniciativa privada entrou de forma atabalhoada, certo? Sem ter uma reflexão melhor, houve problemas. Mas em setores que entrou pela necessidade do Estado, e hoje nós estamos vivendo uma necessidade muito grande, né, de investimentos pela falta de capacidade dos governos de fazer investimento, nós tivemos também resultados muito positivos. Então, eu queria deixar aqui esse requerimento, que vou encaminhar à mesa, para que nós possamos manter esse debate vivo aqui na Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado, presidente. Agradeço a palavra do senador Roberto Muniz, também tenho que concordar com ele que realmente
essas audiências públicas, quando tem muito palestrante, e acaba não tendo o objetivo correto, até porque ela se alonga muito. E no caso do Tarcísio aqui, que é um grande profissional, a gente conhece a competência dele, mas infelizmente ele teve que sair, e que isso não deixa de prejudicar assim, o debate. Passa a palavra ao senador Hélio José. Meu nobre presidente. 5 minutos mais 3 de tolerância, porque você é daqui de pertinho de Brasília. Muito obrigado, meu nobre senador Wilder Moraes. Meus cumprimentos. Quero cumprimentar meu amigo Nelson Rubner também. Trabalhamos na SEB, eu trabalhei 27 anos, acho que ele trabalhou por volta um pouco mais do que isso, né? Nosso querido Márcio e também o Dino. E lamentar, igual nossos nobres senadores colocaram, a ausência do Pedrosa e a ausência do Tarcísio. Quero cumprimentar todos que antecederam. Isso comprova o tanto que estamos certos quando encaminhamos a necessidade da instalação da CPI do setor elétrico. E a CPI, na verdade, para analisar todo esse processo de privatização, tanto quanto atabalhoado. Eu tenho certeza do acerto disso. Nelson está aí, lembra, participamos intensamente da 579, quando da privatização, mesmo, dessa medida provisória. Mesmo assim, ficaram alguns problemas para trás, que depois teve que ter o realismo tarifário para o sistema sobreviver. E nós não podemos admitir que erros do passado repita agora com esse procedimento. E a forma é a forma da CPI, para fazer como nós fizemos o setor da Previdência. Eu fui o relator da CPI da Previdência, comprovamos por A e B que o governo equivocava-se em algumas posições, por isso que o relatório foi aprovado por unanimidade nessa casa, inclusive pelo líder do governo, comprovando que aquele propalado déficit não existia da forma colocada, que na verdade é um desencontro de acerto de conta, que na verdade havia projeções equivocadas com relação à demografia e com relação às questões de impactos financeiros da Previdência, e demonstramos no final da CPI que fez o trabalho que poderia ter sido feito antes de mandar a medida, o projeto de lei, a PEC, para casa aqui do Senado, da Câmara, que podia ter sido feito, que era necessário sim reforma, mas uma reforma cidadã, uma reforma que garanta que os grandes devedores, banqueiros e outros paguem o que deve para a Previdência, que garanta que os grandes devedores realmente quitem suas dívidas e que dê fluxo para que a Previdência funcione. Dessa forma, a CPI da Previdência indicou 5 PECs e 4 projetos de leis. Os projetos já estão tramitando, as PECs também começam a tramitar, que são reformas cidadãs necessárias a nível da Previdência brasileira. Não aquela reforma da PEC da morte. A mesma coisa aqui com relação ao setor elétrico. Há algumas questões que precisam ser analisadas, modificadas e encaminhadas. Por exemplo, o Brasil tem uma matriz elétrica, a última que eu vi lá da ANEEL, está por volta de 172 gigawatts de energia, né? O Brasil tem um potencial de 28 mil gigawatts de energia solar. Sabe que alguém já questionou por que a China investe tanta energia solar, que tem 30% menos em radiação do que o Brasil, e o Brasil praticamente não investe em energia solar? Eu e o senador Wilder estamos aqui os mestres, que sempre apresentamos um monte de projetos aqui para apoiar a energia solar, né, Wilder? Até porque somos de Goiás, eu sou o senador de Brasília, mas sou de Corumbá, de Goiás. O Wilder é de Goiás, também da nossa cidade de Palmeiras, né, Wilder? Taquaral. Então, nós conhecemos bem, temos uma radiação muito grande o tempo inteiro e sabemos do potencial, principalmente igual o Nelson coloca, onde a geração poderia estar lá na ponta, onde ela é consumida, que o Brasil tem para poder fazer um custo muito mais em conta. E muitas vezes não acontece por causa de quê? Por causa de interesses estranhos à cidadania brasileira, interesses que vêm atender a grupos, igual era a questão da Previdência, era para atender banqueiro e atender o grupo financeiro nacional, para privatizar a Previdência. Então, a gente acha que essa CPI, ela vem a bom momento.
nós precisamos instalá-la e fazer dela, não caça-bruxa de ninguém, fazer dela um grande fórum de discussão, onde o senhor Nelson Rubner, por exemplo, com todo o seu conhecimento, vai ter aqui 1, 2 horas, 3 horas, para demonstrar, transmitido para a televisão, pelo Brasil inteiro e para os nossos vários técnicos interessados, o seu conhecimento, a forma que possa colaborar. A mesma coisa, o senhor Nelson, o senhor Paulo Pedrosa, o senhor Márcio e o senhor Tarcísio e o Dino, poder também ter mais tempo para a gente analisar o sistema, para a gente poder chamar a Brad, poder analisar com ela a questão dos impactos com relação à distribuidora, porque a Vanessa tem plena razão, ela esqueceu, inclusive, de falar do número de desempregos que vai gerar toda essa situação, principalmente nas distribuidoras. Então, estou aqui, ela mesma preocupada, esqueci do desemprego, realmente a quantidade de desemprego prevista é muito grande, além de todos os aspectos que ela coloca, e que as empresas, os representantes do Nelson, hoje ela é do Conselho de Administração da maior distribuidora brasileira, que é a CEMIG. Então, tem todo um estudo e um conhecimento de como é que funciona o pessoal da CPFL e o pessoal do Norte. A preocupação da nossa senadora Vanessa é tão grande, porque o pessoal do Norte, se antes tínhamos dificuldade com Luz para Todos, olha que o Luz para Todos fez um trabalho extraordinário. Eu estava no Maranhão como engenheiro concursado da Eletronorte, no ano de 1982, 3 e 4, quando trabalhei pela Eletronorte. O Maranhão era um estado brasileiro cujo quase 90% estava no escuro, da área interiorana. Daí o Luz para Todos praticamente zerou essa questão no Maranhão. Estou dando um exemplo do estado que eu conheço de cadeirinha, antes do Luz para Todos e depois do Luz para Todos. Mas em estados tão complexos, tipo, por exemplo, Amazonas, tipo as nossas florestas, ilhas e coisa e tal, ou a gente tem que ter uma política bem direcionada para resolver essa questão, não vai ter. E a Vanessa tem muita razão. Essas empresas privatizadas não farão. Se quando estava na mão do Estado tem dificuldade, imagina a privatizada que não dá lucro nenhum fazer esse atendimento lá nesses locais. Então, é necessário que a gente faça uma análise cuidadosa. Como engenheiro eletricista, como colega servidor público, como pessoa que está trabalhando nessa área, o objetivo nosso de captar essas 40 assinaturas dos colegas aqui para fazer a CPI, volta a frisar, juntos, a 4 mãos, termos um modelo mais adequado. Eu tive o privilégio de ser o presidente da medida provisória 735, que foi que tratou de consertar algumas coisas, fruto da dificuldade que teve na 759, da 759, não, da 579, mas muitas outras coisas precisam ser feitas. Espero que seja feita nessa oportunidade. Quero cumprimentar o Nelson Rubner para poder concluir, dizer, Nelson, aproveite nessa réplica que você vai estar aí para demonstrar um pouco mais para nós todos os equívocos que está envolto nessa questão ao Márcio, que você, Márcio, como servidor, você é servidor da Petrobras, não é isso? Como servidor da maior empresa brasileira, deixe claro o patrimônio que essa empresa representa, que não podemos deixar de mão beijada a conquista que a Petrobras fez do captação de petróleo em águas profundas ser jogada no lixo, como alguns querem, e você, Dino, nos ajudar a nível governamental, a nível de planejamento, como é que nós podemos sair desse imbróglio todo e não deixamos os apressadinhos querer nos atropelar. Obrigado, nobre senador Wilder, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Agradeço as palavras do senador Hélio José e concedo a palavra ao senhor Márcio Félix Carvalho Bezerra, secretário de Petróleo, Gás Natural, Biocombustível do Ministério de Minas e Energia, para suas considerações finais também e responder caso tenha alguma pergunta dos nobres senadores. O senhor tem também, vou andar mais rápido com você, 5 minutos. Ok, eu vou procurar ser bem breve, senador Wilder. Acho que é uma grande oportunidade a gente exercitar o diálogo. Foi comentado aqui que talvez seja a primeira iniciativa, mas esse é um processo, vai tramitar no Congresso, um ano eleitoral, um ano mais desafiador. Com certeza, o nosso objetivo, eu estou aqui representando agora, com a saída do nosso secretário executivo, representando o Ministério de Minas e Energia. A minha área cuida de petróleo, gás, biocombustíveis, tem alguma sinergia através do setor de gás com o setor elétrico. Eu sou de formação também engenheiro eletricista, mas não segui o caminho do setor elétrico, fui para o setor de petróleo, companheiro eletricitário aí eu também sou de uma estatal, né, como o senador Hélio já disse, eu completei agora, 1º de fevereiro, 35 anos de Petrobras, estou cedido ao governo nos últimos pouco menos de 2 anos.
E, então, construir, sei como é que enfim, esse mundo de uma empresa de economia mista, vamos chamar assim, que fica numa situação... a discussão, como foi falado pelo senador Roberto Muniz, talvez tenha ficado um pouco prejudicada, porque o tema Eletrobras é o que é o de interesse maior no momento. Claro que os outros temas são relevantes. Então, assim, até a representação que tinha aqui estava voltada para falar de todos os temas, atendendo à convocação que foi feita. A forma, esse debate mais técnico, né, o Dr. Nelson Rubens, aí, que é uma referência no setor, que, enfim, que foi da Agência de Energia Nacional de Energia Elétrica, trabalhou no Ministério, foi ministro por algum tempo também, enfim, tem nome. Acho que todos estão imbuídos do mesmo espírito de fazer o melhor, principalmente os que estão aí a vida dedicada à construção de um setor energético. O Brasil deve se orgulhar de ter uma matriz energética bastante limpa, bastante sustentável. Essa questão, doutor Rubens, sobre a consulta à Agência Nacional de Energia Elétrica sobre o impacto das tarifas, eu queria dizer que isso foi feito, pode ser revisto, mas foi feita essa consulta. Claro que uma análise probabilística que leva, que pelo que a ANEEL apresentou num relatório de outubro, teria um impacto no máximo de 3,3%, numa situação mais desfavorável, de um aumento da tarifa, mas que, na maior parte dos cenários, teria até uma redução. É claro que pode-se discutir as premissas. Eu acho que essa discussão tem que ser mais aberta. Ela já está aqui na Casa, está aqui na Comissão de Infraestrutura do Senado, o projeto de lei está aqui no Congresso, e eu acho que a gente vai ter essa discussão, e, ao final do processo, os senhores aí parlamentares e representando o povo brasileiro é que darão a palavra final de que encaminhamento seguir, ouvindo todos. E, finalizando, eu considero fundamental que haja, como a gente tem feito em diversas áreas de atuação do Ministério, onde a gente tem várias iniciativas que estão aqui com o projeto de lei da nova regulação do gás natural, os biocombustíveis que foram aprovados recentemente aqui pelo Congresso, que está em fase de regulamentação. Enfim, tem uma série tem uma medida provisória que está sendo tratada agora aqui, que é a questão da comercialização do óleo e gás da União, que é uma coisa bastante importante. Então, no final das contas, senador Jorge Viana, a palavra final é aqui do Congresso, e ouvindo, como democraticamente faz, e representa a toda a sociedade brasileira. E a agenda do Ministério da Minas e Energia está à disposição para dialogar aqui ou em grupos menores, receber, não nos negamos a receber ninguém ao longo do tempo. Acho que é uma determinação do nosso ministro Fernando Coelho Filho, ele é incansável em conversar com todos. Acho que não tem ninguém que solicitou uma agenda que não tenha sido atendido e rapidamente. Então, estamos à disposição para isso, esclarecer tudo, talvez diminua um pouco a diferença, há percepções e vão ser debatidas. A gente espera que prevaleça o melhor resultado para a sociedade brasileira. E obrigado aí pela oportunidade. Agradeço a participação do senhor Márcio Félix Carvalho Bezerra, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energias, e passo a palavra para o senhor Nelson Rubner, membro do Conselho de Administração da CEMIG, com 5 minutos para as suas considerações finais também. Bom, vou tentar primeiro agradecer o convite que me foi feito para participar desse debate. Quer dizer, eu concordo com o Márcio, acho que o ideal é que realmente isso aqui seja mais, quer dizer, um foco único. Vamos fazer discussão do setor elétrico, o modelo, a Eletrobras e tudo. Mas vou aproveitar para responder algumas questões que eu acho que o senador Jorge Viana me questiona, ou seja, primeiro o papel da Eletrobras nesse processo todo. Quer dizer, isso eu acho que eu coloquei assim bem claro, quer dizer, com números mesmo, quer dizer, para o processo que eu vivenciei no dia a dia, cada um processo de leilões de energia, de transmissão, então isso é um relatório claro do que é um papel e outro. E outra coisa que eu compartilho totalmente com o senador, é o seguinte: eu não estou aqui com nenhuma visão ideológica ou nada, vocês não viram isso na minha participação, até porque, até dentro
quando o PT ganhou o governo, veio o presidente Lula e tudo, o próprio setor elétrico já tinha todas as diretrizes. O que ele foi feito? A Eletrobras foi retirada do PND, foi aquilo que eu coloquei, aquilo ali, e foi liberada, inclusive com a orientação do governo, que só participasse minoritariamente dos leilões. Então, é o seguinte, deixa claro que o modelo que a gente tem de expansão, de geração e transmissão do Brasil, ele é totalmente aderente a isso e atrai a participação da iniciativa privada. Belo Monte é empreendimento privado, Santo Antônio é empreendimento privado, Geral é empreendimento privado, mas que eu tenho certeza absoluta que sem a participação das empresas Eletrobras, competindo, inclusive, em consórcios diferenciados nesses leilões, nós estaríamos pagando aqueles valores de tarifa de energia, assim todas as outras que eu estou falando. Tem um papel, eu acho que o papel da distribuidora é completamente diferente, eu acho que impacta muito mais, eu acho que a senadora Vanessa, o estado dela é muito mais complexo, porque o modelo que a gente tem no Brasil, por exemplo, hoje no Brasil a gente não tem mais uma tarifa unificada para o país, tem uma tarifa para cada área de concessão. Então é o seguinte, pode ter uma empresa, eu acho que tem muito menos problema para o país, uma empresa privada tomar conta da distribuição, do que eu não ter ninguém na geração, como uma empresa pública. Uma empresa privada, se ela tiver realmente uma agência reguladora, autônoma e independente, que de 4 em 4 anos, pega os resultados oferidos, o lucro que ela acumulou, aquilo que ela melhorou, repasse para a sociedade, eu tenho o controle. Agora, qual que é o problema disso? Porque as áreas são independentes. Se eu fizer um grande investimento para universalizar toda a energia, por exemplo, Goiás mesmo vai ter esse problema, como vai ter muito maior no Amazonas. Posso fazer? Posso. Pode ter eficiência? Pode. Agora, o que a tarifa é definida? Pela área de concessão. Como o investimento lá é imenso para poder fazer um atendimento com qualidade em todas as cidades, e a receita é pequena porque o mercado é pequeno, isso leva a uma distorção muito grande. Terá a maior tarifa do país, sem dúvida nenhuma, em termos da distribuição. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar, e não temos solução. Enfrentei isso na ANEEL, discutimos isso, aonde os estados com o menor índice de desenvolvimento humano no país são os estados que tendem a ter as maiores tarifas de energia. As populações com menores rendas terão a maior tarifa. Agora, com relação ao modelo, quer dizer o seguinte, então o modelo nosso hoje, que foi comemorado aqui pelo secretário executivo, foi comemorado pelo Tarcísio aqui, os resultados dos leilões de transmissão e geração, seguem o mesmo modelo que está aqui, que foi modificado pela 1848, 1849, lá no início do governo Lula, 2004, que implantou esse modelo de contratação de expansão. É um modelo que atrai todo investimento de iniciativa privada, coloca isso aqui, extremamente competitivo e que sinaliza menor preço. Eu já levei isso para debates internacionais, por exemplo, os países europeus que passaram a contratar energia solar e energia eólica, através que a gente chama de uma tarifa incentivada, tarifa FIDIM, que o maior erro nosso foi o tal do Proinfo, 1 minuto eu termino, a gente quis fazer isso aqui, deu um desastre total. Passamos a contratar através do mesmo modelo nosso de expansão. Nós passamos a contratar, por exemplo, energia eólica pela metade do preço que os países europeus contratam. Então, e apesar dos fornecedores de equipamentos serem deles, são todos europeus, são as contas mais baratas. Por quê? Pelo modelo. Então, o modelo de expansão brasileiro é totalmente consolidado e temos um problema seríssimo, que isso que a gente tem que abrir esse debate mesmo, quando se tenta implantar aqui um modelo de separação de lastro e energia para vender no mercado, que isso eu garanto para vocês, de experiência de ter vivenciado, com consultoria feita junto com o Banco Mundial para países vizinhos que não conseguiam contratar a usina hídrica, que eu sei, quando você faz essa separação, não tem ninguém que financia uma usina hídrica grande. Você não consegue chegar lá no BNDES e mais ainda, então, em qualquer um banco privado, fala assim, ó, aqui, ó, tem um contrato aqui, vou ter um laço de Belo Monte de tantos megawatts médios. Vem cá, mas e a energia? O BNDES fala, não, a energia eu vou vender no leilão todo dia. Aí o BNDES fala assim, sinto muito, meu amigo, não dá para te financiar, porque eu não tenho como financiar isso. É só ir lá conversar com o BNDES, com o Banco do Brasil, com o Santander, com qualquer banco privado, que financiam isso. Inviabiliza. Tanto que, qual é o exemplo claro? Os países europeus não dá para comparar. O país europeu, o mercado não cresce. Eles estão fazendo substituição, às vezes, das térmicas caras e a carvão, por exemplo, na Inglaterra, por usinas mais modernas. E quando a Inglaterra, então, para fazer a substituição, teve que construir uma usina nuclear, o que ela fez?
Lá é leilão todo dia você bida o preço de energia. Mas como é que é contratar uma nuclear, que é igual uma hídrica que precisa de muito investimento, é altamente intensiva em capital? Por exemplo, vem cá, eu vou fazer um leilão aqui, você define qual a sua receita de equilíbrio. Ganha quem der a menor receita. O que é isso? É o nosso modelo. Só que é o seguinte, todo dia você vai bidar lá no mercado, você vai chegar lá e falar qual é a sua energia para amanhã. Se o preço do mercado estiver abaixo daquele que você pediu para a contratação nuclear, o Estado vai te completar esse valor. Se estiver acima, eu tiro. O que vale? É um contrato de longo prazo de contratação de energia. É exatamente o modelo brasileiro que está hoje sendo copiado pelos países que ditaram os regulamentos, todas as normas regulatórias para o setor de energia no mundo. Está todo mundo aprendendo, isso é tudo muito novo. Por isso, tem muita coisa para evoluir. Você tem razão, na 579, muita coisa poderia ser feita diferente, muita coisa que a gente, inclusive, sugeriu de muito diferente, que não foi feito. Achavam que ela tinha que ser feita uma transição, que tinha que ser mantida a data de renovação das concessões lá em 2015, até para a Eletrobras se preparar para esse processo, entendeu? Adaptando com todos os seus conceitos. E juntou com a crise hídrica. Então, por exemplo, o Edson colocou, porque aí teve que consertar a tarifa. Não tem nada a ver com o 579. Se não tiver tido 579, teremos um impacto brutal na tarifa de energia do Brasil, porque as nossas térmicas não são computadas na tarifa, porque elas nunca geram. Só geram quando eu tenho uma crise hídrica. E aí o custo delas tem que ser pago pela sociedade. Senhor Nelson, tem mais um minuto para concluir, tá bom? Então, só queria, mais uma vez, agradecer os ilustres senadores, o honroso convite aqui. Eu acho que é o seguinte, eu não sou dono da verdade, ninguém é. Mas a gente amplia esse debate, tragam para aqui, tragam calcular tarifa, manda a ANEEL calcular, tragam especialistas de universidade e vão colocar essas visões. Mostrem onde foi implantado esse tipo de modelo, qual a característica da matriz lá e o que eles fazem. Porque, por exemplo, a usina hídrica americana não está indo para os leilões lá da PGM. São controlados pelo Estado e fazem política de desenvolvimento para o país. Então é isso. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação do senhor Nelson Rubner, membro do Conselho de Administração da CEMIG, e passo a palavra ao senhor Dino Antunes Dias Batista, secretário de Fomento e Parcerias do Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil, para 5 minutos para as suas conclusões finais. Bom, obrigado, senador Wilder. Na verdade, eu fico bastante feliz que o meu tema foi bastante mais tranquilo do que o tema do Márcio, do Paulo Pedrosa, então podem continuar com essa visão. Isso, na minha visão, esse acontecido corrobora com o que eu indiquei na minha fala inicial, ou seja, no setor de transportes, essa questão da presença da iniciativa privada, ela já é muito mais tranquila. É óbvio que os modelos de participação, eles são bastante específicos, e nisso concordo plenamente com o senador Roberto Muniz. A discussão de um tema por vez seria muito mais proveitosa. Então, no setor de transportes, a gente tem alguns temas que também são complexos, do tipo infraero, os portos e tudo mais, e seria realmente bastante mais produtivo que a gente tivesse um tema por vez sendo discutido de uma forma ampla aqui por essa casa, mas acho que, de uma forma geral, fico bastante feliz de ver que a questão da iniciativa privada, as parcerias, elas são vistas certamente não como uma panaceia, mas também não como sendo o demônio. Então, faz parte do trabalho que temos lá no Ministério dos Transportes, vir aqui discutir com os senadores e mostrar aonde e como, em cada um dos subsetores de transportes, a iniciativa privada pode participar de uma forma a agregar valor para o usuário e para a nação. Então, isso o Ministério dos Transportes vai estar sempre à disposição para vir discutir, se for de forma agregada ou se for de maneira individualizada, todos os temas que a gente tem lá do Ministério. Eu agradeço novamente, estamos à disposição. A participação do senhor Dino Antunes Dias Batista, secretário de Fomento e Parceria do Ministério do Transporte, Portos e Aviação Civil. E antes de encerrar essa reunião, gostaria de ler um requerimento, o requerimento número 5 de 2018. Presidente, o doutor Ícaro, para suas considerações também.
Ele não estava na lista aqui dos que estavam na mesa. Mas é que a gente aprovou. Para ele poder falar, ter participação, é rápido. Sim, rapidinho, nós podemos dar a palavra para ele também. Então, com a palavra, o senhor Ícaro Chaves Barreto de Souza. Isso. 5 minutos para que a gente possa também fazer a leitura do requerimento. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu também sou engenheiro eletricista. Obrigado pelo doutor, senador, mas eu ainda não alcancei esse nível. Quem sabe um dia. Estamos entre pares aqui. Então, eu acho que é muito importante esse debate. A gente precisa realmente esclarecer os parlamentares, né, de um tema tão complexo, a questão do setor elétrico. De fato, no Brasil, especialmente, ele é extremamente complexo. Eletricidade, como nós estamos aqui com vários engenheiros, eletricidade em si não é tão complexo, mas o mercado brasileiro ganhou uma complexidade muito grande, na minha opinião, na opinião dos trabalhadores, desde 1995. Porque até os anos 90, até a reforma do setor elétrico feita pelo governo Fernando Henrique, o sistema funcionou relativamente bem. Entre os anos 50 e os anos 80, o sistema elétrico brasileiro conseguiu construir alguns dos prodígios da engenharia. Itaipu é ainda a maior usina do mundo em geração de energia, por exemplo. Conseguiu construir Tucuruí, conseguimos construir um sistema interligado robusto. A partir desse experimento liberal dos anos 90, é que a gente vem vendo uma complexidade cada vez maior no setor elétrico, e cada vez essa complexidade gera problemas, gera desequilíbrios, e é preciso fazer alterações que resolvem o desequilíbrio, mas criam outros para frente. Então, eu acho que não há muito o que se inventar, né? O Brasil tem uma experiência de sucesso quando a energia elétrica era vista como um serviço público. A partir do momento que a energia elétrica é vista como uma mercadoria, que é como existe hoje, a gente tem um aumento da tarifa de mais de 60% acima da inflação desde 95, para o consumo residencial, por exemplo. Né? A gente tem, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, que eu acho que isso é uma coisa importante, que a senadora falou da questão do meio ambiente, o senador Jorge Viana também falou, o PDE, o Plano de Desenvolvimento Energético 2016-2026, ele prevê 1.300 megawatts de energia hidroelétrica e 2.660 de energia termoelétrica. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a nossa matriz energética ficando cada vez mais suja e mais cara. E o consumidor vai pagar isso e o planeta vai pagar isso. Então, esse debate tem que ser colocado. Eu acho que nós temos que discutir as experiências internacionais. Por exemplo, na Inglaterra, que é o nosso o benchmark do Brasil dos anos 90, que foi transplantado irresponsavelmente para um país hídrico, um modelo de um país térmico. A Inglaterra hoje, já saiu até notícia em jornais respeitados da Inglaterra, onde 77% da população da Inglaterra é a favor da nacionalização e da reestatização do setor elétrico do país. A gente vê esse movimento acontecendo em países como a Alemanha. A gente vê esse movimento acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco de frieza para discutir isso. O governo querer colocar um debate sobre a privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina, sobre a empresa que controla 52% dos reservatórios do país, em termos de capacidade de acumulação, que comporta 42% da nossa capacidade de geração hidrelétrica. Assim, de um ano para o outro, isso é um absurdo, né? Sem ouvir a sociedade e tendo como balizador principal diminuir o rombo fiscal. E quando acabar a Eletrobras? E quando acabar a Petrobras? Como é que vai diminuir o rombo fiscal? Então, eu acho que nós precisamos, no mínimo, respeitar a população brasileira e fazer, sim, um debate. Nós, os trabalhadores, não temos problema nenhum de debater a participação do setor privado, nenhum problema, mas que isso seja feito de forma técnica e de forma democrática. E não há período melhor para fazer esse debate do que no processo eleitoral. Vamos ter eleições, então aqueles candidatos à presidência da República, ao Senado, enfim, aqueles que posturem cargos públicos, que tragam isso para o debate da população, que digam na campanha, sou a favor da privatização, vote em mim. Por que não? Por que não ouvir o dono do patrimônio sobre o que deve ser feito com ele? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradeço a participação do senhor Ícaro Chaves Barreto de Souza e vou fazer
a leitura do requerimento do senador Wellington Fagundes. Requeiro, nos termos do artigo 93 do inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de seminário na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá, no dia 26 de fevereiro do decorrente ano, no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura, para debater a infraestrutura rodoviária de Mato Grosso, com foco nas obras da BR-163, no trecho Cuiabá-Rondonópolis, enfatizando a travessia urbana de Cuiabá e Várzea Grande, para tanto convidar, dentre outras, as seguintes autoridades: Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá; Lucimar Campos, prefeita de Várzea Grande; Justino Malheiros, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá; Chico Curvo, presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande; João Pedro Valente, presidente do CREA de Mato Grosso; Walter Cassimiro, diretor-geral do DENIT. Na justificativa, o trecho é de fundamental importância para o desenvolvimento socioeconômico, para escoamento da produção do Mato Grosso, que é recordista em exportação e responsável pelo aumento constante da balança comercial brasileira. Senador, autor do requerimento, Wellington Fagundes. Senhores senadores. De fazer um comentário e pedir também, eu recebi agora há pouco a ligação do Dr. Walter Cassimiro, que é o diretor-geral do DENIT, ele pedindo para que a gente mudasse a data para o dia 5 de março. Então, eu gostaria que fosse aprovado com 5 de março e a inclusão ainda da cidade de Barra do Garças, o convite ao prefeito Beto Farias e ao presidente da Câmara, Miguel Miguelão, para a gente discutir também, da mesma forma, no mesmo dia, em Barra do Garças, sobre a questão das estradas da região, em especial a questão do contorno viário de Barra do Garças, que atende Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças. Então, atende os dois estados, Mato Grosso e Goiás. Eu gostaria, inclusive, de pedir o apoio de Vossa Excelência, não só nessa aprovação, até também para estarmos lá, porque é uma obra muito importante para os dois estados. Senador José, será inserido e será mudada a data também. Senhores senadores que concordam com o requerimento, permaneça como se encontram. Aprovado o seu requerimento. Senhor presidente, eu gostaria ainda de fazer um comentário. Registrar que acabamos de aprovar na Comissão de Educação o projeto da Universidade Catalão, que Vossa Excelência lutou tanto por isso e, claro, Vossa Excelência estava presidindo aqui, então é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas tive a oportunidade de ir lá registrar e quero aqui registrar também nesta comissão para que todo o povo goiano, né, saiba da sua luta, da senadora Lúcia Vânia, do deputado Caiado, enfim, da bancada, mas em especial Vossa Excelência que lutou tanto para que esse projeto fosse aprovado em urgência lá na Câmara dos Deputados. Eu estive com Vossa Excelência lá no plenário da Câmara dos Deputados, onde Vossa Excelência fazia gestões para a aprovação desse projeto de lei, que será de iniciativa do Executivo e que será fundamental para o desenvolvimento de Goiás e de Mato Grosso. Porque, claro, vai ser criado também a Universidade Federal de Rondonópolis, a minha cidade natal, deve estar na pauta da próxima sessão lá da Comissão de Educação. Já aprovamos a urgência no plenário do Congresso Nacional, no plenário do Senado, com apoiamento do presidente Eunício e vários outros senadores líderes. Então, tenho certeza que vamos aprovar também de Rondonópolis. E quero, inclusive, propor para a gente fazer uma audiência pública, um seminário, para discutir, inclusive, a vocação dessas duas universidades, de que forma essas duas universidades poderão ter uma gestão de promoção do desenvolvimento regional. Inclusive, lá em Catalão também tem a previsão da criação do curso de medicina. Vossa Excelência tem lutado também muito. Rondonópolis já tem o curso de medicina. Então, a Universidade Federal de Rondonópolis vai promover o desenvolvimento de toda a região sudeste de Mato Grosso. E ainda temos uma dívida, uma luta nossa também, que será a criação do curso de medicina
no campus de Barra do Garça, porque nós temos ali o Mato Grosso goiano, né? Se confunde, é só o Rio Araguaia que nos une muito mais ainda. Então, aquela região do Araguaia goiano, mato-grossense, a região do Vale do Araguaia, é ainda uma das regiões que mais vai desenvolver do Brasil, porque nós temos só nessa região mais de 3 milhões de hectares abertas, prontas para a produção de agropecuária, principalmente da agricultura, que está aumentando muito, inclusive muitas hidroelétricas lá, que eu gostaria de pedir aqui o apoio do Ministério também das Minas e Energia, principalmente as hidroelétricas do Rio Garças e também na cabeceira do Araguaia. A hidroelétrica de Couto Magalhães é um dos projetos mais viáveis do Brasil de custo-benefício. Então, também eu quero aproveitar para parabenizar aqui a presença do Márcio Félix Carvalho Bezerra, do Dino, que é um extremamente competente profissional ali no Ministério dos Transportes, sempre dando celeridade aos projetos, e o Nelson Uber, que é um experiente, não só os cabelos brancos, mas com certeza um dos profissionais mais preparados nessa área, que ajudou a Mato Grosso, inclusive em outros momentos, quando estava à frente da Agência de Energia. Então, eu quero parabenizar e agradecer aqui, presidente, a possibilidade da aprovação, o seu apoio para a aprovação deste requerimento. Eu agradeço ao senador Wellington Fagundes dizer que a alegria é nós de Goiás na aprovação dessas duas universidades federais. Eu que fui subrelator na época, em 2016, do governo Dilma, do orçamento, onde nós inserimos recurso, desde essa época a gente vem pedindo essas duas universidades, tanto de Catalão e quanto de Jataí. Então, todo esse processo nasceu na época do ministro da Educação, que era Mercadantes, e que a gente fez um trabalho, sim, antes, logo na semana a gente entrou para ter o requerimento de urgência em plenário, para que a gente possa aprovar isso o mais rápido possível e levar essa universidade, que com certeza vai ajudar os dois estados, que nós somos vizinhos, principalmente a Universidade de Jataí, que estamos ali na vizinhança do lado, e também nós fizemos no passado também, e temos trabalhando muito, que agora nós estamos também conversando com o presidente, a questão de criar a Universidade Federal do entorno e também a Universidade Federal do nosso norte, do nosso estado de Goiás, que também fica desassistido hoje para a nossa população, principalmente na região de Porongatu e toda aquelas cidades em torno. Eu fico muito contente, não faço parte da Comissão de Educação, mas com certeza os senadores goianos, os deputados, a população vai agradecer muito esse trabalho nosso em aprovação dessas duas universidades. Também tem um requerimento aqui na mesa, o requerimento número 9 de 2018. Requeiro, nos termos do artigo 58 do parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do parágrafo 2º do Regimento Interno do Senado Federal, audiência pública com o intuito de discutir o futuro cenário brasileiro diante da possibilidade da privatização da Eletrobras, de acordo com a resolução do Conselho de Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, número 13, de 23 de agosto de 2017. Para tanto, sugere-se que sejam convidados o representante da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, também o representante do Instituto Fiscal Independente, o IFEI, também o representante da Federação Nacional da Indústria, CNI, representante da Confederação da Agricultura e Pecuária, também o representante da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, o autor do requerimento, o senador Roberto Muniz. Senhores senadores que concordam com o requerimento, permaneça como se encontra. Está aprovado o requerimento. E antes de encerrar, agradeço a presença de todos, em especial das senhoras e senhores senadores, dos nossos convidados, e convoco nossa próxima reunião a ser realizada no dia 27 de fevereiro, terça-feira, às 9 horas,
neste mesmo plenário. Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, eu gostaria só de registrar aqui a presença conosco do presidente da Associação Mato Grossense de Municípios, o Neurilan, ele que também faz parte da Confederação Nacional dos Municípios, inclusive me apresenta aqui agora a pauta legislativa definida do primeiro semestre de 2018. E um dos itens é o PLN 01-2018, que está pautado já para a sessão de hoje, que é exatamente para a liberação daqueles recursos prometidos pelo governo, pelo presidente Michel, de 2 bilhões de reais, que ele já mandou, então, o projeto que nós deveremos estar aprovando hoje. E Vossa Excelência também lutou muito por isso, e eu acredito que isso será, assim, extremamente importante, porque o municipalismo é uma bandeira de todos nós, né? Infelizmente, a Constituição brasileira até hoje não foi atendido aquilo que está lá, principalmente a transferência dos recursos. Está previsto na Constituição brasileira que os municípios têm direito de 24%. 24, 25? 24, né? 24%. E os municípios hoje recebem menos de aproximadamente 18%. Já trabalhamos muito, já conseguimos ampliar esse valor, porque até pouco tempo atrás era 15%. Então, conseguimos ampliar mais 3%, mas ainda é muito pouco, porque o governo federal tem criado muitos programas e imputado lá, jogado para os municípios resolver, da saúde a tudo. Até segurança, hoje os municípios estão tendo que adentrar, porque acontecem os problemas. Essa semana passada mesmo, teve um incidente grave lá no meu estado, na capital, estava lá um cidadão preso, mas sendo feito um tratamento em uma unidade de saúde da capital. E, de repente, foram lá os bandidos, os seus companheiros do crime, para retirar o preso do hospital, e aí acabou atirando em várias pessoas, numa criança, pessoas que estavam lá para tratar. E, de repente, acontece um derramamento de sangue horrível. Então, infelizmente, o nosso estado de Mato Grosso, mesmo tendo aumentado a arrecadação nesses últimos anos, é o único estado que tem aumentado muito a produção. Mais uma vez, vamos bater recorde esse ano. Como eu disse, a região do Araguaia, ali junto com Goiás, só a região do Araguaia, temos quase 3 milhões de hectares abertos, pronto para produzir. Então, só precisa de infraestrutura, que é o nosso trabalho aqui conjunto, né, nesta comissão, melhorar a infraestrutura. Por isso que eu pedi o requerimento, que já tivemos aprovação e quero agradecer. E aí o Dino é fundamental nesse trabalho das parcerias lá, inclusive a questão das concessões rodoviárias. Agora conseguimos aprovar a MP, eu acho que vai facilitar, porque todas as concessões rodoviárias estavam caindo, porque o governo não cumpriu e não fez a parte dele. Eu tenho lutado muito aqui nessa comissão, inclusive sou autor de uma PEC, a PEC 33, que é exatamente para promover uma segurança jurídica. Um contrato de longo prazo não pode ser uma decisão de governo de plantão, do momento, não, tem que ser uma decisão de quórum qualificado, porque a segurança jurídica é que traz condições para que a gente possa atrair o investimento em todas as áreas. Falar numa hidroelétrica, nunca se pode falar com obra de 1 ano, obra de 10 anos. Não, é a longo prazo, é 20 anos, 30 anos, 50 anos, às vezes até mais. E nós temos que pensar num Brasil do amanhã, das futuras gerações. Então, por isso, é fundamental esse trabalho todo. Então, eu quero aqui agradecer, após esse comentário, a grande parceria que eu tenho feito no meu estado com a Associação Mato Grossense dos Municípios. Inclusive, aqui também fizemos um projeto de lei que é sobre a questão da Lei Candir. Eu sou relator de uma comissão especial. A Lei Candir é fundamental para os nossos estados que são exportadores. Agora, os estados precisam de recursos para promover exatamente essa infraestrutura. Então, nós precisamos discutir a questão do FEX, que é o Fundo de Compensação das Exportações, que são bilhões que os estados estão deixando de receber. E nós temos que transferir essa responsabilidade também para o governo federal, porque o governo federal cria os programas, deixa a responsabilidade para os municípios e não transfere o recurso necessário. Então, eu agradeço a parceria do prefeito Neurilan, de toda a MM, de todos os prefeitos, que foi fundamental a minha campanha. Eu só fui eleito exatamente porque tinha esse histórico, esse trabalho de um parlamentar como deputado federal municipalista, indo nos municípios, nas comunidades,
comunidade. Às vezes, uma comunidade isolada lá, você resolve um problema de uma energia, de uma forma como foi feito, né? Muito programa Luz no Campo, depois Luz para Todos. E, às vezes, eu me lembro bem, sempre, num fato que nós conseguimos na minha cidade, Rondonópolis, uma aldeia indígena lá, dos Bororos, estava com uma mortalidade infantil muito grande, e foi exatamente quando nós conseguimos levar a energia, furar um poço artesiano, e melhorou totalmente a qualidade de vida, porque os índios estavam tomando a água contaminada da cidade, que passava, a aldeia era logo abaixo da cidade. Ou seja, eles que ajudaram, criaram, promoveram a cidade e estavam lá totalmente abandonados. Parabéns, presidente, eu agradeço, inclusive, a tolerância de Vossa Excelência. Eu que agradeço, senador Wellington Fagundes, e com certeza essa comissão registrará a presença no Neirlan, presidente da Associação dos Municípios do Mato Grosso. E o nosso trabalho, também sou municipalista, e o nosso presidente do Estado de Goiás, Paulinho Rezende, também já está aqui em Brasília, e a gente com certeza vai acompanhar para que a gente possa ter êxito com todos os prefeitos do Brasil. Eu considero encerrada essa reunião a presente momento.